Senhoras e senhores, boa noite. Estou em dívida. Eu falei que ontem a gente ia prosear e o serviço foi demais. Eu falhei. Então não foi uma mentira, foi apenas um compromisso não cumprido. Então eu vou cumprir hoje, porque cumprindo item por item de todas as minhas obrigações com vocês, eu não consigo saldo credor para mim. Porque este momento que estamos instalando para a humanidade toda é de vocês. Eu apenas sou para-choque. Então, como eu mandei fazer uns panfletinhos aqui, que afinal de contas, nós estamos em governo, nós somos políticos. E político só sobrevive através de propaganda, de panfletos, enfim, da mentiragem do que ele não é. Então, eu tinha um professor que dizia que político é a hipótese. Que a hipótese é aquilo que não é, mas a gente faz de conta que é, para ver o que seria se fosse. E aí nós estamos vendo o que são os políticos socialistas, que o Foro de São Paulo e o projeto de poder do PT nos trouxeram de 2003 para cá, de cujo contingente Jair Messias Bolsonaro se sobressaiu sobre todos eles. Ganhou de Fidel Castro, ganhou de toda a porcariada que a União Soviética possa apresentar. É um demônio perfeito. E aí então, o panfleto, 2 panfletos, são esses aqui. Aí eu vou ler para vocês os dizeres. Aqui está a fachada. Talvez amanhã já esteja nas redes aí, que dá um jeito de distribuir. E aqui atrás, então, está o nosso esclarecimento. Então aqui está dizendo: quem é Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil? Sou o João Batista da Volta de Jesus, que encerra no existencialismo humano terráqueo a era hermética da Terra, a qual tinha o tempo do homem como identificador e condutor da espécie humana no sistema biológico solar. E instaura a era aberta, que traz o tempo da mulher em seu lugar de deusa da criação como fonte da vida. Nesse desempenho, estou findando a trajetória de existência emocional da geração de terráqueos que nascia para morrer, com o seu psiquismo receptor do espírito calibrado para lhe dar história dentro da biointelectualidade, na qual a geração de terráqueos em agonia se situava do nascimento para a morte. E instauro os trabalhos de parto da geração de terráqueos que nasce para viver, na trajetória existencial intelecto-espiritual, na qual a geração de terráqueo que está emergindo se situa do intelecto para a eternidade, encerrando, pois, a idade do prazer para a emoção, o imaginativismo, o ideologismo, as utopias e a fé abstrata,
iniciando a idade da razão, para a realização histórica através do suceder-se de gerações, pela hereditariedade materializada na pátria e preservada na fé que emerge do livro da vida, no sistema biológico solar, e finda no livro da criação, que revela o propósito de Deus como universo de povoamento da eternidade. Cuja tarefa iniciei em 1969 na assessoria privativa de inteligência da Presidência da República, sob o comando do general de divisão Golbery Couto e Silva, enquanto me ocupava profissionalmente com a destruição da cortina de ferro, a eliminação da Guerra Fria e a desmontagem da União Soviética. Desacorrentando o existencialismo humano terráqueo das utopias ideológicas e da mentira religiosa, para a implantação deste momento da humanidade terráquea intelecto-espiritual, pela escola de Jesus, da verdade, do caminho e da vida. E não emergi de nenhuma organização humana como mestre, nem como mito, nem como ídolo e nem como líder para ser rei, mas sim sendo alienígena da multidimensionalidade, integrando as falanges de Deus dos construtores dos mundos na condição de babada bebezada terráquea de Deus, que me despreza, me injuria, me assalta, me sequestra, me rouba, me tortura e fazem cocô e xixi no meu colo. Não por maus, mas sim porque não sabem o que fazem. E por isso, o meu amor por eles, em minha nação, transcende da paciência de babá e me transforma na energia da inteligência, do poder e da riqueza, que Jesus instalou advertindo: aqueles que acreditarem em mim e comigo empreenderem o tempo novo que porto, receberão a coroa da vida em 1,2 trilhões, que vos guardo na terra da promissão, na qual governarão comigo no suceder-se das gerações, numa pátria sem pobreza, sem doenças, sem vícios, sem crimes, onde a integração social, a agregação nacional e a estabilidade existencial estarão emergindo sempre na personalidade de cada pessoa desenvolvida, ao grau de entender que é célula da espécie humana formada de uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos, que não desintegra o composto, porque dissolve a unidade desmembrada, cuja espécie promove o propósito de Deus de povoamento da eternidade, através da autogestação espiritual, feita pela procriação, sobrevivência, raciocínio. Procriação, sobrevivência, raciocínio. E esta é a única finalidade do universo inteiro que se realiza na espécie humana. Difícil para a mente tridimensional, terráquea, biointelectual, compreender em grau de transformação do intelecto pedagógico em mundo, já sentida pelo alienígena Elias, quando disse: Senhor, quem ouviu a minha pregação? E resolvida por Jesus com a fórmula de bom senso: não precisa vocês compreender, acredite que eu sou a verdade, o caminho e a vida, e transforme o que eu vos digo no vosso meio ambiente existencial. Pois toda a dinâmica histórica da espécie humana na criação é somente a sua gestação espiritual, pela qual cada pessoa individualmente, dentro da sua gênese espiritual no absoluto, nascerá Espírito Santo em sua totalidade absoluta, a eternidade com o absoluto do qual procede. Por isso eu não estou aqui para ensinar vocês,
mas sim para fazer com vocês. Ensinados vocês vêm sendo desde que a Terra vos produziu, segundo a determinante genética que o Absoluto concebeu no sistema biológico solar, até a crucificação de Jesus, quando ele, por esse desempenho, vos instalou na fase final da biointelectualidade, que ora se esgota pela vossa ascensão à fase de intelecto e espiritualidade, da qual, aliás, daqui para frente, a humanidade terá que estará empenhada em destruir o seu conhecimento instintivo, emocional, imaginativo, que a sua sensação genética profunda de solidão, abandono e impotência produziu, e estará projetada em expansão de consciência para as profundezas da inteligência da criação, pois a determinante genética não realizará mais o DNA humano biológico do nascimento para a morte do indivíduo, e sim o DNA espiritual divino da vida para a transcendentalidade do espírito. Que bonitinho. Tá isso nas costas. Uma lição do chefe de Estado do Brasil, magistrado supremo, da quinta maior nação do mundo, com uma responsabilidade tremenda perante todos os chefes de Estado. Eu acredito que dezenas de vezes maior do que a responsabilidade que pesou sobre os ombros de Davi quando ele foi escolhido para a mesma tarefa. E aqui então está o retrato do Brasil que começou no dia 1º de março de 2021, quando eu instalei o governo constituinte do Brasil, que instrumentaliza a Operação Apocalipse, que eu instalei no dia 5 de outubro de 2020, comemorando o aniversário da Constituição do Brasil, que eu ajudei a escrever, cumprindo missão das Forças Armadas, e por conseguinte foram elas que produziram a Constituição que está aí. E essa Constituição, então, é que possibilitou às Forças Armadas agora, pelo meu patrocínio profissional perante os furos internacionais, em sede de processo histórico no foro de soberania, como a Constituição estabelece, instalar a terceira e última fase do ideário da Revolução de 64, que as mulheres brasileiras, o retratinho delas, como elas estavam naquele dia, promoveram em 1964. Então aqui no rosto diz, aqui os 5 generais que governaram o país, mas o meu insubstituível aqui, general Goberido Cotecil, um dos maiores militares desta atualidade da humanidade. Qual é o regime que o povo no exercício... Desculpe, vamos ler então os dizeres que está aqui primeiro. Salve 19 de março. Então aqui já estamos acabando com uma mentira. A Revolução 64 não foi no dia 31 de março, coisa nenhuma. Não houve revolução nenhuma do jeito que dizem. No dia 19 de março de 1964, as mulheres brasileiras
diante da petulância da China, com Leonel Brizola, João Goulart, Miguel Arraes e os comunistas chineses daquela época, no comício da Central do Brasil, do dia 13 de março, declararam o Brasil e a China comunistas maoístas. E as mulheres brasileiras, então, lideradas pela dona Melinha, professora aposentada no Rio de Janeiro, que disse não aos comunistas e definiu a civilização brasileira sem nenhuma dúvida, contra todo e qualquer outro tipo de ideologia. Aqui é a doutrina cristã. E por conseguinte, o nosso ideólogo não é Marx e nem Mao Tse-tung. É Jesus, Filho de Deus. Então, dia 19 de março, assim que eu estiver sentado no expediente ordinário da Presidência da República, eu vou colocar o dia 19 de março como feriado nacional, porque ele é muito mais importante do que a proclamação da República. Aliás, nunca houve proclamação da República, estão proclamando ela desde 1889 até hoje. Só eu assisti mais de 8 proclamações da República. Ninguém fala aqui. Por quê? Por que aquilo que as mulheres promovem não pode ser falado? Isso é um machismo de homens que não são homens. São viados, pederastas, cafajestes e que não valem a roupa de macho que botam. Porque o homem que é homem, a primeira coisa que ele aprende é a santificar, a venerar e a honrar com a própria vida. É o ventre da deusa de onde ele apareceu ao mundo. Tão sagrado, tão importante para o psiquismo humano, que o próprio Deus se fez verdadeiro homem e nasceu desse mesmo útero. Mas hoje, sob o machismo de um cafajeste, de um crápula, Jair Messias Bolsonaro, temos 46 assassinatos de mulheres por dia neste país. É um problema que vai deixar de existir na civilização brasileira, porque daqui para frente os homens serão homens. Protetores e provedores de suas famílias, ou então não terão famílias. Salve 19 de março, o dia em que as mulheres brasileiras promoveram a Revolução Redentora de 64, que efetivou no dia 29 de dezembro de 2017 a soberania da pátria, pelo seu porte de megapotência do mundo. Salve a nação brasileira militar, nascida no dia 19 de abril de 1648. Salve as Forças Armadas Civis, do povo no exercício direto do poder.
transformando o trinômio homem, terra, natureza em progresso para a qualidade de vida, sob a regência da Constituição, pelas leis de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. Em Jesus, Deus patrono do povo brasileiro. Qual é o regime que o povo, no exercício direto do poder pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, em foro de soberania, implantou no dia 29 de dezembro de 2017? O povo, na sua investidura originária de poder constituinte, composto de nação, território, soberania, preservado na Constituição como seu equipamento de autodefesa e de legítima defesa da nação e da pátria, tomou posse da instituição da Presidência da República com Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, instituído presidente constituinte do Brasil. E nele recuperou o Estado Democrático de Direito para ser operado pela democracia institucional, criado no artigo 1º, incisos 1º e 2º e parágrafo único, com o artigo 3º, incisos 1º a 4º. O artigo 4º, incisos 1º, 3º e 4º. O artigo 14, incisos 1º, 2º e 3º, com o artigo 84, inciso 13º, o artigo 101 com o artigo 102, caput, e o artigo 142 da Constituição. Alguém tem uma dúvida? Fui eu que escrevi o livrinho. O motivo para isso foi a transformação da democracia eleitoral em cleptocracia gangsterista pelo Foro de São Paulo com Luiz Inácio Lula da Silva, que submeteu o país ao projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações terroristas. Com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Com a nação sequestrada em seus lares e locais de trabalho, ao extermínio pelo terrorismo do medo, insegurança pública, insegurança jurídica, insegurança econômica e insegurança nacional. Sem foro de socorro no regime, porque perante qualquer poder, a qualquer autoridade, ela peticiona ao próprio bandido ou a protetor dele. Num genocídio que já ultrapassa 12 milhões de pessoas eliminadas, ora na base de 94 pessoas eliminadas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS, na população com 88,9% de doentes. O crime em aumento de 2.184% de 2003 a dezembro de 2020. E a desintegração da nação ao grau de 117.900.000 encrencas na justiça entre a população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. Aumentar o Estado político socialista 9,8 vezes maior do que a iniciativa privada. E reduziram o país a uma massa falida do seu tamanho econômico de 1940, sob um déficit econômico global sem liquidez entre 7 e 9 trilhões, com 66.400.000 pessoas sem cobertura econômica de sobrevivência, sendo mantidos pelo socialismo monetarista de Estado sem economia, que instalou o Brasil em tragédia de civilização,
fundido a China na pátria grande, que submete o mundo ao Armagedão da psicose pandêmica do coronavírus, inventada pelo Partido Comunista Chinês e implantada no Brasil por Jair Messias Bolsonaro, pelos decretos 10.220 de 5 de 2 de 2020, decreto 10.277 de 16 de 3 de 2020, 10.284 de 20 de 3 de 2020, 10.300 de 30 de 20 de 3 de 2020, 10.311 de 3 de 4 de 2020, 10.312 de 4 de abril de 2020 e as leis novas, decretos, outros que se seguiram. Assim resultou encerrada a terceira etapa do ideário da Revolução de 64, que as mulheres brasileiras deflagraram no dia 19 de abril de 1964, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que as Forças Armadas executaram e implantaram como projeto de nação, que chegou a esta terceira e última etapa, com o sucesso previsto que estava assegurado nos mecanismos e instituições construídas na Constituição, que foi produzida pelas Forças Armadas, em missão cumprida por Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, na Assembleia Nacional Constituinte, na execução da qual o mesmo instaurou, em 2005, cumprindo programação de inteligência das Forças Armadas, a desarticulação e monitoramento do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, na qual, em 2012, ele assumiu perante as Forças Armadas o patrocínio técnico forense da reinstalação ostensiva do ideário da Revolução 64, cujo encerramento circense foi feito com o golpe eleitoral de expurgo da tranqueira política da civilização brasileira, no qual Jair Messias Bolsonaro foi usado como bucha de canhão. Dada a sua deficiência mental, ausência completa de senso do ridículo, marginalidade congênita e ambição desmedida pelo poder, riqueza e sexo, como ele está provando na palhaçada que encena para a velha plateia dos mentecaptos. E os 500 anos de colonialismo subdesenvolvido tutelado do Brasil se encerrou, instalando ao mundo o modelo político de bom senso e conciliação do povo brasileiro, com a volta, prestem bem atenção, com a volta dos militares ao poder, sem uso de fórmula autoritária ou de confronto insano, que nunca solucionaram as causas que o deflagram. E por isso se renova pelo justicialismo e a revanche da suscetibilidade ferida. E os militares voltaram, não porque a civilização brasileira só possua integridade e capacidade militar, mas porque ela é a única nação militar do mundo, assim nascida no dia 19 de abril de 1648. De modo que, quer seja um militar, quer seja um civil que esteja no governo, a legitimidade política intrínseca da nação é sempre a mesma. Mas, não obstante ter sido eu unitariamente civil, ou como Ernesto Geis dizia, híbrido fértil, ou como dizia o meu grande chefe e mestre, Goberido Couto Silva, morcego,
porque era bicho de pena e bicho de pelo ao mesmo tempo. Desde 1969 eu integro as Forças Armadas, em cujo exército me fiz homem. Não que eu não tivesse nascido homem, mas todo homem, como diz a maçonaria, é um diamante dentro de uma pedra bruta. Quando o formão da existência, ou do caminho que ele escolhe para deixar rastro de sua existência aqui, se transforma no formão e no martelo para arrebentar esse cascalho, quando ele chega à gema, que é quando Deus, segundo a informação de Jesus, olha para a gente e diz: sois deuses, como ele, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Brasil não é uma nação sem homens. Apesar de 46 mulheres que são assassinadas por dia. Tudo que é coisa no seio da criação produz resíduo. Todos os animais, todos os insetos. Eu sou um cientista nessa área, com grandes tempos de pesquisa. Todas as espécies produzem resíduos, a espécie humana também. Então, esses pseudos-homens que matam mulheres, que geram filhos e os abandonam sem saber que rumo pegam, que não são capazes de preservar um casamento, esses formam o resíduo procriador da nação brasileira, como se encontra no mundo inteiro. E quando o lixo, o estrume que cai das latrinas do inferno, se faz gente aqui e assume o poder, é evidente que esse resíduo tudo vem à tona. E fica parecendo que a nação é isso. E então, é neste momento que Deus chama o soldado. Porque é assim que aprendemos na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. O soldado é ministro de Deus, portador da espada para devolver para o inferno os demônios que aqui aportam para perturbar a raça humana. E é neste momento, então, que as Forças Armadas, convocadas por Jesus, que está de volta como ele prometeu, estão assumindo, aliás, já assumiram o governo do país. Não mais no sistema presidencialista, mas no sistema parlamentarista da democracia institucional, porque democracia eleitoreira não vai mais haver no Brasil. Ela se acabou até dentro dos Estados Unidos, onde nasceu. Então, somos 4 civis e 4 militares formando o gabinete parlamentar da instituição da presidência da República. Exatamente dentro das nossas raízes de civilização. Como diz o folheto, a única nação no mundo que nasceu militar foi a nação brasileira. Quando os colonos se reuniram todos
e comandados pelo índio Felipe Camarão. O negro, André Vidal de Negreiro. Expulsaram os holandeses, os ingleses e os espanhóis que estavam pretendendo dividir o Brasil. E então aí nasceu a nação brasileira militar. Então não venho dizer aqui, regime militar, isso é coisa tudo de burros, ignorantes, analfabetos, que vão ter de desaparecer da civilização brasileira, porque não vai faltar escolas e boas escolas para todas as nossas crianças. A burrice tem de desaparecer do Brasil. Aqui é Jesus, o Deus patrono da civilização brasileira, que rege os nossos destinos. Então não pode haver ignorante, analfabeto, burro, escroque, capacho dentro da nossa nação. Os demônios que estão perturbando. Por isso é regime militar, de ministros de Deus. É evidente que não vão conviver com demônios aqui. Então, é este o recado que eu, como magistrado supremo da nação brasileira, está nascendo a megapotência do mundo, tinha para dar a vocês agora, no meu desempenho de vosso peão, que vai acabar no Brasil também a idolatria, as embalagens sem conteúdo, dando de mestres, de reis, de supremos poderosos. Somos todos comedores de feijão, todos nascidos pelados, carecas, sem dente. Essa é a nossa origem, e dentro dessa origem, nós voltamos ao seio da terra. Então aqui ninguém é mais do que ninguém. É a Constituição do Brasil que rege a vida no Brasil. É a cultura, a inteligência que constrói o nosso mundo civilizado. E fora disso, não vai mais existir adoração a comedor de feijão nenhum. É o chefe de Estado da megapotência do mundo. O magistrado, que ainda não se apresentou nos palcos dos poderes do planeta, mas já tem o respeito máximo nas grandes potências da nossa civilização. Porque em mim não sou nada, mas Jesus, o Deus patrono da civilização brasileira, me convocou para a tarefa. Certamente, ele sabia que eu tinha as qualidades e a competência para isso. E, sendo o povo no poder, eu sou o povo brasileiro, naquilo que eu for. E eu sou homem no grau que Jesus informa. Deus olhando para
Os homens disse: sois deuses. E deuses não são tutelados, nem pedem favores. Muito obrigado. Deus nos guarde e nos proteja.